Olá, eu sou a Rafaela Mello, sou taróloga, como vocês já sabem. Se quiserem ver o meu canal de tarô, youtube.com/tarotcomterapia, vou deixar o link para vocês. E o meu Insta tem exatamente o mesmo nome. Estou aqui então para dar continuidade aos nossos estudos sobre a Umbanda, depois de um longo vídeo na semana passada que eu achei necessário. Agora eu vou retomar então o livro que tinha começado, Fundamentos Doutrinários de Umbanda, prefácio. Com a graça da deusa de todos os orixás, vamos terminar esse prefácio hoje. Agora falta pouquinho. Estou aqui na página 10, se alguém quiser me acompanhar. Então, aqui está um fundamento básico da Umbanda. As entidades se organizam no astral em linhas e falanges, identificadas pela forma de apresentação, as quais guardam relação com os santos, orixás e forças da natureza. Então a gente sabe, por exemplo, cada entidade tem um ponto de força, cada entidade trabalha diretamente com um orixá. Por exemplo, que as linhas das almas trabalham muito com Pai Obaluaê, com Mãe Nanã, que são os orixás ligados à vida e à morte. Porque se uma entidade é das almas, normalmente ela trabalha na calunga. Calunga grande, calunga pequena, no cemitério. Na transição entre um mundo e o outro. E aí, normalmente, pelo que eu sei, está ligado a esses orixás. Mas a gente tem entidades de esquerda com essa denominação, a gente tem a Maria Mulambo ou Maria Padilha das Almas, como acredito que tenha também Pretos Velhos e, enfim, de todas as 7 linhas eu acredito que alguns deles sejam das almas. Seguimos. A música é um fundamento de Umbanda. A nossa música sagrada é chamada de pontos de Umbanda. Para executá-la, não é obrigatório o uso de atabaques, mas a cada dia vemos mais terreiros aderindo ao som dos atabaques que, quando bem tocados, auxiliam nos trabalhos espirituais. O som grave da percussão de couro ou similar trabalha o nosso chakra básico e a energia da terra, o que ajuda o médium a sintonizar com uma força primordial e a desacelerar um pouco a cabeça. Voltando-se à terra, a mente para um pouco de pensar e atrapalhar o processo mediúnico. O que faz mesmo muito sentido, né? Que os pontos ajudem os médiums a incorporar. Eu acho que tem que ter cuidado mesmo, porque o atabaque às vezes fica muito mais alto do que o ponto. Mas a gente vê dentro de um terreiro, quando já se conhecem as entidades, é óbvio que se conhecem, né? As entidades de cada médium, eles vão chamando, tocando ponto para cada entidade, principalmente se o médium estiver ali com alguma dificuldade de incorporar. Eu diria que os pontos são para Umbanda, como por exemplo os mantras são aí para muitas culturas e tradições xamânicas. E existe também assim muito tabu em torno dos pontos. Posso cantar ponto em casa? Posso cantar ponto de esquerda em casa? Eram dúvidas que eu tinha quando eu comecei a me encantar pelos pontos, porque eu canto ponto o dia inteiro. E pesquisando, eu fui vendo que realmente é uma besteira, é óbvio. Porque a gente pode e até deve, se a gente está sentindo de cantar um ponto, é por alguma razão. Então só faz bem. É tabu isso de que não pode, não deve. É a nossa forma de oração. Por que não poderia orar, né? E sobre ponto de esquerda também não vejo problema nenhum. Inclusive, no início, eu particularmente tinha assim um certo medinho naqueles pontos que falam muito de diabo e tal. Hoje em dia são os meus preferidos, assim, de longe são os que eu mais gosto. Mas, de novo, algo meu pessoal, né? Voltamos.
O uso de símbolos riscados no chão é um fundamento mágico da religião de Umbanda, magística por excelência. São os pontos riscados por meio dos quais as entidades espirituais traçam espaços mágicos, abrem vórtices de energia e campos de vibração para limpeza, descarga, cortes de energia, imantação, consagração e também para evocar as forças, poderes e mistérios dos orixás. Essa magia de Pemba é presente desde o nascimento da religião e constitui um vasto campo de estudos, polêmicas e realizações. Existem muitas formas de grafias e escritas mágicas. Os guias de Umbanda têm uma forma particular de escrever sua magia, por meio de um giz mineral chamado de Pemba. Então vamos lá, sobre a Pemba. Pelo que eu pesquisei, hoje em dia já praticamente não existe. Eu acho que era algo, ainda algo originário da África. Não sei se vem de planta, posso estar falando aqui uma grande ignorância, porque eu realmente não sei de onde que a Pemba é originalmente extraída. Mas assim, ela é basicamente um giz. E o médium, na verdade a entidade, utiliza no chão muitas vezes. E não necessariamente precisa ser uma pemba vinda da África, porque eu acho que é algo muito caro, muito difícil até de se encontrar hoje em dia. Mas é importante que seja consagrada. Como tudo, que eu acho que a gente utiliza assim de instrumentos dentro da Umbanda. Os pontos riscados no chão, para mim, particularmente, eles são demonstração de um terreiro sério, de um trabalho sério, que muitas vezes os pontos riscados eles servem para identificar uma determinada entidade. Acredito quando ela vem à Terra a primeira vez, quando vai se apresentar ali ao Pai de Santo. Não sei se é algo que eles fazem sempre, não creio. Mas o Pai de Santo, de alguma forma, confere e é através do ponto riscado que aquela entidade mostra que é mesmo a entidade, que não é uma quiumba, que não é uma farsa. Quiumba é um termo, para quem não conhece, que significa obsessor. Outra grande importância dos pontos riscados é isso daqui que eles explicam tão bem, que são os vórtices de energia, os portais que se abrem. Muitas vezes o que eles fazem ali um desenho para um ponto de descarrego. Então é tudo muito magístico, cada coisa obedece a uma lei maior, a uma simbologia que nós desconhecemos, que não nos cabe julgar, acho que só nos cabe mesmo aprender e admirar, porque é muito admirável e assim, são tantos elementos, que trazem uma riqueza tão grande. Uma das coisas que mais me encanta na religião de Umbanda é justamente essa combinação e manipulação dos elementos, porque eu entendo que as entidades têm um conhecimento muito profundo e não só eles manipulam os elementos aqui terrestres ao nosso favor, como também nos orientam quando uma entidade nos passa um banho, nos passa algum tipo de ritual. É sempre dentro de um conhecimento muito profundo. Tudo tem base, tudo tem o seu porquê. Não é assim uma coisa que eles tiram da cartola. Eles têm muito conhecimento. Então, por exemplo, você se queixa de uma insônia, provavelmente eles vão falar da alfazema, ou eles vão falar de uma outra erva que você possa utilizar num banho para acalmar antes de dormir. E aí também cada falange se associa mais com certas ervas do que com outras. Mas é tudo dentro de um conhecimento muito profundo, é tudo muito embasado. Vamos lá. O uso das velas também é um dos fundamentos de Umbanda,
por mais simples que seja o trabalho espiritual, sempre existe no mínimo uma vela acesa. Acendemos velas para os orixás e guias de Umbanda. A vela potencializa e perpetua os pedidos e orações dos adeptos das religiões. Muitos têm medo de acender velas em suas residências. No entanto, o umbandista sabe que, quando uma vela tem dono espiritual, nada de mal pode estar desencadeado por meio dela, pois a força que ela está ligada sempre se manifestará para proteger o fiel umbandista. Dentro de terreiro eu já fui, já conversei com a entidade, onde eu até acho que houve muito animismo, porque eu expliquei, ou ele me perguntou se eu acendia vela em casa, eu disse que sim, e a fala da entidade foi que eu não deveria fazer isso, porque eu ia atrair almas penadas, almas perdidas, e não sei o que tem, que eu deveria ir numa igreja. Eu falei, mano, igreja não. Qualquer coisa menos igreja. Perdão, mas é que eu não me identifico de todo, né? A gente tem que se identificar para poder trabalhar a nossa energia, a nossa espiritualidade. Mas é uma ignorância, porque não tem problema algum acender vela em casa, quanto mais para quem sabe exatamente para quem está acendendo, seja para um orixá, seja para um guia. Inclusive é essencial, né, a gente acender pelo menos a vela do anjo de guarda, como todo mundo sabe, acima da cabeça, com um copinho d'água do lado, pelo menos uma vez na semana. É a nossa proteção básica, é a nossa conexão. E a vela que a gente acende pro anjo da guarda, a gente também está acendendo pro nosso ori, para guardar o nosso ori, pro nosso eu superior, para essa conexão divina. Seguimos. Entre o uso de velas está também um fundamento simples e muito presente na Umbanda, a vela para o anjo da guarda. Costuma-se acender uma vela de 7 dias para o anjo da guarda, como forma de proteção do praticante de Umbanda. Anjo da guarda é um mistério de Deus, voltado à nossa proteção. Ter sempre acesa uma vela traz segurança mediúnica e proteção espiritual, que se estende ao campo emocional do médium. Claro que, como todas, é uma proteção que depende do merecimento e da postura desse médium diante da vida e seu círculo de relacionamentos. Eu diria que não é preciso você ser médium para acender uma vela de anjo de guarda, porque é um fundamento muito básico. E todos nós temos um anjo de guarda, todos nós temos um guia espiritual que nos foi designado nessa vida para nos proteger, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então não tem por que a gente não se conectar com ele, com ela, enfim. A defumação é um fundamento de Umbanda e consiste em queimar ervas secas e resinas, devidamente escolhidas, em um recipiente, turíbulo, contendo carvão em brasa, com o objetivo de promover uma limpeza astral por meio da fumaça aromática e sua ação mágica. Outras religiões também têm isso, né? Não da mesma forma que a Umbanda, mas pelo que eu ouvi dizer, o catolicismo também tem isso já há muito tempo. Super importante, né? A defumação, seja nossa, quando a gente vai num terreiro, seja do nosso ambiente familiar. Uma coisa que eu, por exemplo, deveria fazer com mais frequência, porque por mais que a gente ore, e eu mesmo nas minhas orações peço muitas vezes para que sejam retirados miasmas, larvas astrais, formas negativadas, forma pensamento que possam estar no meu ambiente doméstico espiritual, não é a mesma coisa do que você defumar. Eu acho que uma coisa é você, de alguma forma, terceirizar esse trabalho e achar que você dando um comando mental as coisas serão simplesmente resolvidas, e outra coisa é você realmente pôr a mão na massa e se abastecer dos elementos que são necessários, ou das ferramentas que foram designadas para isso.
E aí você facilita bastante, né, o trabalho da espiritualidade. As ervas têm poder. E eu acho que vale a pena a gente se utilizar do poder delas, porque elas são muito acessíveis. E elas têm uma razão para estar aqui na Terra. O fumo é um fundamento de Umbanda, que muitos confundem com o vício de fumar. Pois é, as entidades de Umbanda manipulam o fumo, uma erva sagrada, nas formas mais variadas, como charuto e cachimbo, promovendo uma defumação direcionada pelo sopro, associado a seu poder curativo e purificador. Então, o fumo, ele é como se fosse a própria defumação, diria eu, vinda de uma entidade. E é muito preconceito mesmo a gente achar que é um vício daquele espírito, sendo que o espírito está utilizando aquilo como uma ferramenta. Quantos povos indígenas a gente vê utilizarem o tabaco, por exemplo, o rapé, em rituais de purificação, em rituais de ligação com o divino? Uma entidade séria, uma entidade enquanto está trabalhando com o fumo, ela não traga para si, muito pelo contrário, ela vai utilizar esse fumo em todas as direções que forem necessárias, seja para purificar o ambiente, seja para purificar às vezes o próprio médium. Acho que tem jeitos e trejeitos que eu desconheço, mas tem. Seja, por exemplo, para descarregar o assistente, que muitas vezes vai com uma energia extremamente pesada. E aí a gente vê a utilização do fumo conseguindo limpar muitas vezes a aura e os diferentes corpos astrais de uma maneira que só um passe não faria. Senão não existiria, cada elemento realmente tem a sua função. As bebidas são fundamentos de Umbanda. Assim como o fumo, confunde-se a manipulação de bebidas com o vício de beber. As entidades de Umbanda não precisam beber. Elas usam a bebida como recurso de limpeza e purificação. As bebidas são consagradas pelas entidades e também podem ajudar na criação de um ambiente e um contexto que sejam familiares ao consulente. Quando ele refere aqui criação de um ambiente e contexto familiares ao consulente, me faz lembrar, por exemplo, pretos velhos, né, que utilizam o café, que acredito seja um ambiente realmente muito acolhedor e muito familiar ao nosso consciente ou inconsciente coletivo, um preto velho ali sentado num toquinho, tomando o seu café, conversando, muitas vezes utilizando do cachimbo, mas a gente vê pretos velhos não utilizam bebida alcoólica. E as outras entidades que utilizam o fazem com um propósito maior e cada uma numa gradação. Então, se um Exu utiliza um uísque, que é uma bebida muito mais forte, é porque o Exu vem muitas vezes para limpar, vem para descarregar, vem para lidar com coisas muito negativas que o povo da direita muitas vezes não lida. Então, cada gradação também tem o seu propósito. Tudo obedece a uma lei maior. E outra coisa acho interessante de se comentar é que o médium depois ele não sente sequer como se ele tivesse bebido. E eu já ouvi um médium contando que depois de uma gira de esquerda, de ter recebido o seu Exu, que o Exu tinha bebido uísque, ele voltando para casa dirigindo, passou por uma blitz. E aí ele ficou todo trancado, né, com muito medo do resultado. Mas deu zero, absolutamente zero. Então a gente vê que eles utilizam realmente a bebida como ferramenta de descarrego do próprio médium, do ambiente, dos consulentes, e depois levam aquilo também. Não é uma coisa que o médium vai acordar com ressaca ou vai sentir os efeitos no seu corpo físico depois, porque não vai. Banhos de ervas são um fundamento de Umbanda.
Um dos recursos mais utilizados por guias e médiuns de Umbanda é promover uma limpeza espiritual e energética pessoal com banhos feitos à base de infusões de ervas, com propriedades que vão desde atrair uma força até a neutralização de energias negativas. Os banhos de ervas eu faço todas as semanas, faço sempre o meu de descarrego, limpeza espiritual, e às vezes faço um outro também quando eu quero trabalhar a prosperidade, quando eu quero trabalhar o amor, dentro das ervas e conhecimentos que eu tenho adquirido. Embora eu vou sempre dizer, sou muito iniciante. Mas se vocês quiserem ver lá no meu Insta, já tem alguns banhos que eu compartilhei. Tarô com terapia. E lá nos destaques estão os banhos de ervas. Oferendas na natureza são fundamentos de Umbanda. Muitos desses fundamentos são práticas milenares, como o caso das oferendas às divindades em seus pontos de força na natureza. Por meio das oferendas, o praticante reconhece a importância do contato com a natureza e a relação da mesma com os orixás. As divindades não se alimentam das oferendas. Esse ato de ofertar traz efeitos emocionais aliados a ações mágicas que realizam verdadeiras transformações na vida daqueles que se colocam de frente para as divindades, com respeito, humildade, devoção e reverência. Então aqui está mais uma vez, agora em relação às oferendas, como sendo também elemento magístico, como sendo manipulação energética. Não é que um orixá vai comer ou uma entidade. Como é que um espírito vai comer um padê? Não existe, né? Ele está desencarnado. Então é a energia que é trabalhada ao seu favor. E a gente viu também no estudo da semana passada o quanto que oferendas são algo já milenar, absolutamente milenar. A referência mais antiga que este outro livro aqui trazia era do rei da Babilônia, que um apóstolo, São João Batista, eu acho, não sei o nome de apóstolo, gente, mas um apóstolo teria visto o rei da Babilônia oferecendo numa encruzilhada uma oferenda há milhares e milhares de anos atrás. Então não adianta a gente querer dizer que a Umbanda inventou as oferendas, porque não foi bem assim. Mas eu acredito que a Umbanda trouxe de uma maneira muito popular, de uma maneira muito acessível e ligada também ao culto dos orixás e às energias que cada uma das entidades trabalha. As 7 linhas de Umbanda são um fundamento muito polêmico e discutido desde os primórdios da religião, pois cada um cria ou inventa suas 7 linhas de Umbanda particulares. No entanto, basta saber que o fundamento das 7 linhas se refere às 7 vibrações de Deus, que são 7 energias básicas na criação. Existem muitos orixás, muito mais do que 7. Cada grupo adapta as 7 linhas para os orixás que já conhece. Com um estudo mais aprofundado, é possível identificar todos os orixás conhecidos nas mesmas 7 vibrações, as 7 linhas de Umbanda. Certa vez um guia me falou: filho, quando lhe perguntarem o que são as 7 linhas de Umbanda, diga que são as 7 formas que Deus tem de nos amar. Que lindo! Realmente, eu sei que existem muitos orixás, mais do que 7. Acho que a Umbanda tradicional, se é que eu posso dizer dessa forma, reconhece os 7, mas depois dentro do candomblé a gente tem outros, né? Então, por exemplo, dentro do meu pouco conhecimento, a gente tem aqueles itãs que contam as histórias dos orixás e
Oxum teria tido um caso com Oxóssi. Eu acho que depois não deu certo, por causa da personalidade deles. Mas eles se envolveram ali em algum momento e nasceu Logum-Edé, filho de Oxum, com Oxóssi. E ele ficava um tempo com Oxum, sei lá, 3 meses, e depois outros 3 meses com o pai, ia sempre revezando. Então ele tem a qualidade dos dois, né? Uma celebridade muito conhecida que diz que é filha de Logum-Edé é a própria Anitta. E aí ela ressalta, por exemplo, como que ela tem a vaidade, né? Essa coisa de se cuidar, de se querer muito bonita, de fazer muita cirurgia plástica, etc. Como ela tem também uma capacidade estratégica que ela atribuiria ali, então, a Oxóssi, né? Ter ensinado Logum-Edé de caçar, de ser um estrategista, de planejar. E a gente sabe que ela tem mesmo essas qualidades todas. Sacrifício animal não é um fundamento de Umbanda, o que quer dizer que para se praticar Umbanda não é necessário fazer sacrifício animal, e que a grande maioria dos terreiros de Umbanda não pratica o sacrifício animal. As práticas de sacrifício surgem em alguns segmentos de Umbanda por influência do Candomblé e de outros cultos de nação. Geralmente, os terreiros que adotam sacrifícios animais se denominam como tendas de Umbanda africanista, que podem ser chamadas também de Umbanda mista ou Umbanda trançada, Umbanda homolocô ou Umbandomblé. Este último pode se aproximar dos terreiros de Candomblé que passaram a trabalhar com entidades de Umbanda, caboclos, pretos velhos, etc., ou vice-versa. Nesse caso, é difícil definir se é Umbanda ou Candomblé, embora sejam duas religiões distintas e com diferentes fundamentos. Eu não conseguiria estar numa religião que fizesse sacrifício animal, eu sou vegetariana, mas eu respeito, entendo que eles têm também os seus fundamentos. Dentro do que foi colocado aqui, a única coisa que eu gostaria de comentar é que, pelo meu entendimento, o Candomblé em sua origem trazia somente incorporação dos orixás, mas acho que de uns tempos para cá a maioria das casas de Candomblé traz também as falanges de Umbanda. Porque também, pelo que eu sei, orixá quando vem não conversa, né? O orixá é aquela energia emanada que é de uma vibração tão elevada que eles não têm um diálogo assim, como as entidades. Então, realmente, como é que faz atendimento à assistência se não incluir entidade? Acho que por isso aí muitas misturas e esse surgimento do Umbandomblé. Quanto ao ritual, é bem simples e musicado. Na maioria das vezes, segue uma sequência que pode variar um pouco, mas que em geral fica nesta ordem: oração, saudação à esquerda, importante, sem Exu não se faz nada. Bater cabeça, abrir cortina quando tiver, defumação, hino da Umbanda. Quem não conhece hino da Umbanda é a coisa mais linda. Vejam o hino da Umbanda. Abrir a gira, saudação às 7 linhas, saudação aos orixás e guias-chefes da casa, chamada de orixás ou guias que darão sustentação ao trabalho e chamada da linha de entidades que dará atendimento, passe e consulta. Ao final dos atendimentos, ocorre a subida das entidades, podendo ou não ter descarrego dos médiuns com esta ou outra linha que venha para tal atividade. Acontece muitas vezes, né? Depois de um atendimento ao público, depois de uma gira aberta ao público, eles fazerem giras fechadas para descarrego dos médiuns ou para outros tipos de trabalho que são necessários ali à corrente.
acho que muitas vezes são gírias de esquerda, que a esquerda vem mesmo para limpar tudo. A Umbanda não tem verdades inquestionáveis, dogmas, nem assuntos proibidos ou interditados, tabus. No entanto, para falar de fundamentos, é essencial ter conhecimento de causa, conhecer profundamente o assunto. E no caso da Umbanda, conhecer sua história, doutrina, teologia, liturgia ritualística. Caso contrário, como diria meu amigo, irmão e mestre, Rubens Saraceni, tudo permanece no campo de uma ciência chamada axologia, um campo de incertezas e divagações, né? Realmente, não é só comentário, opinião, a fonte bibliográfica é da minha cabeça, vozes. Desejo a todos uma boa leitura, agradeço ao amigo a oportunidade de prefaciar esta obra, agradeço aos mestres de luz que o inspiram por mais esclarecimento e desmistificação acerca dos fundamentos de Umbanda. Aí vem uma breve aqui apresentação do Alexandre Comino, que ele é isso, aquilo, outro. Terminamos o prefácio. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês então na próxima semana para dar continuidade aos nossos estudos. Muito axé e até lá!